Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos ler um texto do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Glória a Jesus, versículos 9 a 14, onde a palavra do Senhor Jesus diz assim, capítulo 18, 9 a 14 de Lucas. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra lida, Pai querido, neste momento aos nossos ouvidos, pois esperamos que o teu bondoso Espírito Santo que habita entre nós, ó Pai, ele seja o nosso explicador, nosso orientador nesta noite sobre esta palavra, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai querido, que haja edificação, exortação e consolação em nossas vidas, para que possamos ser melhores do que pensamos ser. Assim te agradecemos, pedimos e cremos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. Os irmãos observam que Jesus, ele já vinha falando para os seus discípulos, preparando os seus discípulos para uma vida cristã condizente, né, com aquilo que se fala e aquilo que se vive no cotidiano. Em determinado momento, Jesus ele faz uma alusão, como uma parábola, uma comparação, e apresenta 2 tipos de pessoas que, em muitas ocasiões, irmãos, nós nos identificamos dessa forma, né? Entre nós, é como se houvesse apenas 2 multidões. Uma multidão que serve com sinceridade ao Senhor, dentro da simplicidade, dentro da orientação do Espírito Santo, da sua palavra, e a outra que serve a si mesma. É como se fosse, assim, autossuficiente. E Jesus, então, usa 2 figuras que são figuras do cotidiano, Ele usa a figura de um fariseu, que é, vamos dizer assim, é o top, irmãos, é o top das religiões, da religiosidade, fariseus. Só ganha depois dele, vem depois dele em segundo lugar os saduceus. Mas os fariseus estavam no top da religião. Eram os camaradas que tinham a lei de Deus, que ensinavam a lei de Deus, né? E então, tinha os mestres, né? Bons mestres, como Nicodemos e outros mais. E Paulo, lembra de Paulo que ele falou, sou fariseu, fui fariseu de fariseus, né? Então, tinha uns caras bom graduado mesmo. E Jesus usa a figura, então, dos fariseus, de um fariseu, e usa a figura de um publicano. O publicano era uma pessoa que tinha vamos dizer assim, um cargo público, né? Servia ao governo que dominava Israel, e então ele era mal visto. Você viu na figura de Zaqueu e na figura de outros mais,
nas Escrituras, mas principalmente de Zaqueu, que as pessoas já o taxavam como ladrão, mesmo se ele não fosse ladrão. Quer dizer, é tudo farinha do mesmo saco, assim que a gente fala, né? Coloca todo mundo no mesmo saco e diz que não presta. Um pode prestar, mas se está junto ali, então não presta. E Jesus usa a figura desses dois homens. Primeiro é do fariseu, o homem que deveria, por ter a lei de Deus, ter conhecimento da lei de Deus, por dizer viver a lei de Deus, quer dizer, vamos dizer assim, é o crente. Então ele deveria dar um exemplo, deveria ser um camarada exemplar, e Jesus mostra a figura de um publicano que seria o descrente, seria o oposto daquele crente, uma pessoa que ninguém dá nada por ela, mas que também ambos vão ao mesmo lugar, eles têm vontade de servir ao mesmo Deus, vão ao mesmo lugar, que é no pátio, na casa do Senhor, para fazer a mesma coisa. Ambos vão orar. Ambos vão orar. Ou seja, porque a oração, segundo o próprio Jesus tinha dito, no próprio capítulo 18, no versículo 1, que ele contou uma parábola sobre a necessidade de orar sempre, sem nunca desfalecer. E olha que a gente está falando de oração desde o início, né? Desde o início. Vem um fala de oração, vem outro fala de oração. Então, dentro disso aqui, irmãos, a oração é uma necessidade. É uma necessidade. Não há quem não ore. Não há quem não ore. Uns oram mais intensamente e outros oram mais esporadicamente. Mas ora, tem pessoas que oram esporadicamente. A hora que ela vê um gato preto passando na sua frente, se for uma sexta-feira 13, ela, ai meu Deus, tem misericórdia de mim. Então, orou esporadicamente. Mas tem pessoas não, que elas oram continuamente, né? Elas são persistentes em orar. Ela ora quando sai, quando chega, ela ora no meio do caminho, no meio do trajeto. Se tiver uma causa impossível, ela ora a si mesma, acreditando que Deus dará vitória em algum momento. Então, a oração é uma necessidade. Todos nós sentimos essa necessidade de orar. Parece que é instintiva, parece que Deus colocou em nós assim um desejo de orar, um desejo de clamar, um desejo de buscar. Percebe que as pessoas que não têm conhecimento de Deus, elas oram? Elas não têm conhecimento de Deus, mas elas oram. Se encurvam, às vezes, diante de um gesso, diante de um pedaço de pau, né, de qualquer coisa, uma pedra, um muro, mas oram. Então, essas pessoas, parece que tem em nós, parece, né, a Bíblia não deixa entender claramente assim, mas parece que Deus colocou em nós assim um desejo, né, como se fosse um instinto mesmo de preservação, de orar, de buscar, de pedir essa proteção. Então, irmãos, o problema é que às vezes nós, ou seja, todos nós então temos o desejo de orar e nós precisamos então saber canalizar a nossa oração, a quem orar, que é importante, é que na visão mundana, todo caminho leva ao céu, não é assim? Então não importa, você orou, de alguma forma, o Papai do Céu vai ouvir, vai atender. Não funciona dessa forma. A oração ela tem que ser canalizada, ela tem que ser endereçada. Lembra que Jesus falou para os discípulos, ele ensinando, disse assim, ó, quando vocês estiverem orando, vocês vão orar assim, ó, Pai Nosso, quer dizer, já canalizou, não canalizou? E o próprio Jesus, em Lucas capítulo 22, quando ele está no auge daquele sofrimento, que ele vai orar, aí ele se ajoelha diante de Deus e ora ao Pai, ao Pai. E ele sempre ensinou isso, olha, você vai entrar, vai orar em secreto, e o Pai, né, ou seja, Deus que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, um dos segredos que nós veremos aqui é a canalização. Você tem que saber canalizar. Mas, pelo que parece, ambos sabiam canalizar. Ambos sabiam canalizar. Ambos estavam endereçando as suas orações a Deus. E nem por isso ambos tiveram respostas positivas. Tiveram resultado positivo de sua oração. Porque a oração tem que ser canalizada, mas ela tem alguns segredos. Aí agora nós observamos, outra coisa interessante, é o lugar em que você deve orar. Se bem que a palavra do Senhor diz que, olha, o Pai procura verdadeiros adoradores
que o adoram em espírito e verdade. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Mas quando você tem oportunidade, isso fica explícito, quando você tem oportunidade, existe uma casa chamada casa de oração. Existem locais em que Deus se compraz em inclinar assim os ouvidos para ouvir a oração que se faz naquele lugar. Então, lembra quando ele falou para Salomão, olha, se o povo que se chama pelo meu nome estava falando dentro do templo, eu ouvirei a oração, eu ouvirei. Dentro das entrelinhas, claro, que a gente já sabe, mas ele fala, eu ouvirei dos céus e vou perdoar os pecados e vou sarar essa terra. Quer dizer, mas ele estava no templo. Salomão estava no templo, porque no mesmo capítulo ele fala, eu escolhi e santifiquei esta casa, como casa de oração. Então ele tem um compromisso, irmãos, com a casa de oração. E eles sabem disso. O templo que agora eles estão orando é um templo construído por um homem que nem judeu era, Herodes. Herodes era idumeu. Nem judeu ele era, mas não importa quem construiu para eles. O importante é que o templo é a casa de Deus e fora construído no mesmo lugar em que Salomão construiu. Então eles acreditavam que os olhos de Deus estavam abertos àquele lugar e os seus ouvidos também abertos à oração que se fizesse ali. Aí eles iam para lá orar. E nesse momento, nós observamos que os dois homens que sentem uma necessidade de orar, ambos saem de suas casas. Ambos saem de suas casas. Um com todo o conhecimento das Escrituras e outro com talvez algum conhecimentozinho. Mas ambos vão ao mesmo lugar porque querem endereçar sua oração ao mesmo Deus. E quando eles chegam neste lugar, que aí, irmãos, é o templo para orar, ou seja, o culto, irmãos, ele é coletivo. O culto é coletivo. Isso aqui que nós estamos fazendo, veio um canta e tal, todo mundo cantou junto aí, né? Aí, se um erra, todo mundo erra, porque está todo mundo cantando na aba daquele. Aí, o culto é coletivo. Agora, oração, ela é individual. Embora a gente faça aquela oração assim coletiva, né? Faça aqui, mas, na verdade, quando eu estou orando no final do culto, estou fazendo como se fosse coletivo. Mas cada um está assim, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, né? Está individual. Oração é tremenda, irmãos. Oração individual. Você já chegou hoje e já fez a tua oração individual. Já oramos coletivamente? Já, irmão, vamos ficar de pé, todo mundo vai orar. Mas mesmo nessa oração que está todo mundo simultaneamente orando, eu ainda sou hábil em fazer a minha oração. Porque é minha comunhão com Deus. É a minha comunhão, é o meu falar com Deus. E Jesus falou isso, ele falou, faça a tua oração em secreto, não foi? Então, esses dois vão no mesmo lugar, endereçar suas petições ao mesmo Deus, mas agora um vai para um lado e o outro vai para o outro. Se fosse um culto, tudo misturado. Mas como é oração, a individualidade. Aí então eles vão orar, porque eles vão apresentar suas necessidades. E quando eles vão apresentar a sua necessidade, irmãos, eles vão no mesmo horário, que é o horário do sacrifício, provavelmente, né? Que é o horário do sacrifício. Lembra que Pedro e João subiam ao templo para orar? Claro, aí Pedro e João sobem ao templo para orar. Quando chega lá dentro, ainda que eles fiquem lado a lado um do outro, que eles são amigos e discípulos de Cristo, com certeza a oração será individual. Com certeza. Ele vai para o cantinho dele, vai clamar ao Senhor o que ele precisa, o outro já vai endereçar o que precisa. É assim que funciona. E aqui, nesse momento, eles começaram a orar, né? Começaram a orar. Aí Jesus foca, como se estivesse filmando aquele momento ali, né? Da oração. Não deveria, mas hoje acontece muito, né? Você sabe que hoje os paparazos, você está orando, está aqui na boa, aqui orando sozinho, tem alguém filmando. Ô, meu pastor, como é que ora? Olha, e a gente nem precisa disso, ninguém precisa disso, irmão, né? Não é mais do que nossa obrigação ajoelhar, orar, mas tem sempre alguém filmando, já viu? Você vê na igreja aí, quando vai aquelas filmagens, tem sempre, eles focam alguém que está orando, foca, né? E esse aqui ora intensamente, né? Aí, mas Jesus está ali como se estivesse filmando, aí ele filma o fariseu.
O fariseu, irmãos, quantas vezes nos identificamos com esse tipo? É uma tristeza, sabe? Eu luto para não me identificar com o fariseu, irmãos. Eu luto porque o fariseu, ele é vaidoso. O fariseu, irmãos, ele é falso em si, né? Ele é falso em si, por isso que ficou até sinônimo de falsidade, o farisaísmo, né? Então, olha, o fariseu, ele é falso. O fariseu, ele é inchado no seu conhecimento. Ele acha que sabe mais do que todo mundo. Ele acha que Deus ouve a sua oração por ele ser capaz. Eu sou o profeta, eu sou o pastor, eu sou o ensinador da igreja, ó, eu sou o professor da igreja, então eu sou isso, eu sou aquilo. Aí ele vai inchando com aquilo que ele acha que ele é. E quando ele ora, ele acha que ele é o único, irmãos, que tem a capacidade de orar. Irmãos, eu lembro de uma situação quando Silvio Santos já não está mais entre nós, mas lembram quando ele foi sequestrado? Sequestrado, assim, um sequestro, né, que entraram na casa dele, na mansão, né? Aí ficou todo mundo lá, aí o Brasil inteiro ficou em oração, né? Porque eu era um homem muito querido, ele era um homem muito querido. Não professava ser cristão, mas como judeu que era, e ele era muito querido como apresentador de programa. Então a igreja se sensibilizou, a igreja orou, e tinha uma igreja em oração, irmãos. Aí tinha gente na árvore, em frente à mansão, orando. É claro que tem também aqueles exibidos, né, que querem se aparecer. Ana, dá uma olhada lá, que eu acho que é o Elias, você está lá fora. Se for, você conhece ele. Aí, então, o que acontece? Aí, naquele momento em que eles estão orando, irmãos, eu fiquei abismado, ainda era da Assembleia de Deus do Éden. Eu fiquei abismado quando o homem falou de púlpito assim, olha, não adianta esse pessoal orar. Aliás, não era não, já estava aqui, mas eu fui no Éden naquela ocasião. Tem mais, tem não. Aí eu fui no Éden, isso mesmo, eu fui lá no Éden, levei um grupo lá, e um pastor, que agora já até morreu, era o vice lá, auxiliar, ele falou assim, irmãos, eu vou falar uma coisa assim, está todo mundo orando aí, ó, não adianta. Deus só vai ouvir a oração da Assembleia de Deus. Falou isso de púlpito, gente. Aí, na hora, me veio assim, meu Deus, é um fariseu, né? É um fariseu. Irmãos, esse não é um parâmetro para Deus ouvir. Título de denominação não é parâmetro para Deus ouvir oração. E tem muita gente que acha que Deus ouve a sua oração por ele ser quem ele é. Porque eu subo o monte todo dia, porque esse fariseu, ele teve a petulância de dizer a Deus assim, Senhor, graças te dou. Olha só, irmãos, o homem estava fora de si. A gente diz assim hoje, numa linguagem popular, esse camarada estava puro, não. Estava não, irmãos, devia ter tomado alguma. Olha, ele diz assim, graças te dou, ele agradece, irmãos, graças te dou, e às vezes nós caímos na tentação de fazer isso. Graças te dou que não sou como os demais pecadores e publicanos, eu jejuo 2 vezes por semana. O jejum dele, irmãos, não é aceito por Deus. Jejum, irmãos, nós já tratamos isso no mês passado, no trimestre passado, numa das lições do discípulo. Irmão, jejum é algo que você faz para Deus, é um propósito seu com Deus. Se você não lavar o rosto, sair para a rua, para que as pessoas percebam que você está num propósito, você já perdeu o propósito. Se você disser para uma pessoa, não vou tomar o café não, porque eu estou no propósito, você já perdeu, pode tomar o café. Já perdeu. Porque você pode sim dizer assim, não, muito obrigado. Só. Não justificar. Mas se eu falar assim, não, muito obrigado, mas eu estou no propósito com Deus, já era. Pode comer o pão, pode tomar o café, porque você já perdeu. Irmãos, é algo tão sério com Deus, que isso é particular. É particular, é privado. Então, olha, ele diz assim, claramente na presença de Deus, em som audível a quem está do lado.
porque ele faz questão de dizer o que ele é e o que ele faz. Graças te dou que eu não sou como os demais, como quem diz assim, não sou como uns e outros que estão aqui, que eu não posso citar o nome que está me ouvindo. Aí ele disse assim, tem endereço certo, né? Aí ele diz, olha, eu jejuo 2 vezes por semana. Aí cai num erro agora, que muitas pessoas, muitos de nós, vou colocar assim, embora eu sempre me policio para não fazer, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Quantas vezes você ouve falar, eu sou um dizimista fiel? Tu não já ouviu alguém falar? Não sei, Deus, o que está acontecendo comigo que eu sou um dizimista fiel? Meu irmão, isso é farisaísmo. Por mais que você nunca tenha interrompido uma contribuição de dízimo e oferta na tua vida, você nunca pode expressar para Deus isso. Porque o que você fez foi um ato de gratidão. E gratidão não lança em rosto. Está entendendo? Eu te abençoo, aí eu fico lançando em rosto. Aí eu fico, eu já fiz muita coisa por você. Já fiz muita coisa. Você está esquecendo? Aquele dia que eu fiz? Aquele dia? Meu Deus, você vai se ofender. Qual vai ser a tua ideia? Pô, vou pagar esse camarada. Porque pelo menos se fosse eu ia pagar. Né? Vou juntar aqui o dinheirinho, vou ver o que ele quer, aí levo lá, aqui, ó, toma aqui o que você me deu, ó. Pum, paguei. Não precisa, não sei o quê, mas, meu Deus do céu, eu acabo sendo ofendido, eu acabo ofendendo a pessoa, e como você acha que Deus se sente? Porque se eu sou dizimista, irmãos, é porque Deus me deu, porque eu nunca dei o dízimo para receber, eu sempre dei o dízimo porque recebi. Não se dá o que não tem, só se dá o que tem. E se eu dei uma parte, é porque eu recebi muito mais, ou não? Então, o que eu estou fazendo? Nada. Ato de gratidão. E ato de gratidão, você não fica depois, olha, ele fez por mim, mas eu estava lá, paguei, cheguei juntinho. Devo nada a ele. O que ele fez, fez. Quando eu estava na Pindaíba, me ajudou, mas eu paguei tudo. Meu Deus do céu, é ofensivo. Então, nunca faça isso na sua oração, irmãos. Nunca diga ao Senhor, Senhor, eu paguei um preço. Eu ouvi, já falei isso aqui, irmãos, eu ouvi. Eu estava num evento, eu fui um dos convidados para dar uma palestra, né, no evento. E tinha 3 palestrantes. O primeiro eu não sei quem foi, não vi. Aí o segundo foi eu no sábado. E o terceiro ia dar a palavra no domingo pela manhã. Como eu fui no sábado, aí eu queria assistir a palavra, o final, né, o final do evento, que era domingo de manhã, e fui domingo de manhã para assistir o palestrante. Irmãos, ele começou a fala dele, ele começou dizendo assim, irmãos, primeiro cumprimentou a igreja e falou assim, irmãos, alguém me pergunta se eu cobro mesmo. Ninguém perguntou nada, irmão. Eu estive lá, ele não sabia que eu tinha estado lá à noite, dando a palestra. Ele foi de manhã, aí ele falou, eu cobro mesmo, porque, olha, eu estudei não sei quantos anos, eu sou formado nisso, e eu, aquela coisa toda, aí gastei dinheiro, investi meu tempo, investi hora, então tem que cobrar mesmo. Aí eu falei assim, com a Ana do meu lado, aí eu sou um burro, não estudei nada, por isso que eu não cobro nada, né? Então, irmãos, olha, aqui entre nós, aquele homem foi infeliz. Ele foi tão farisaico nessa atitude dele, porque a nossa apresentação, irmãos, para ensinar, para pregar, para palestrar ou qualquer coisa que seja, ela tem que ser como se fosse uma oração a Deus. Quando Martim Lutero dizia, depois passou isso para Charles Haddon Spurgeon, né? E outros usam como Hernandes Dias Lopes, usa sempre essa expressão, o pregador ele tem que saber subir ao púlpito, saber permanecer no púlpito, saber descer do púlpito. Porque a nossa vida aqui em cima é como se fosse uma oração.
É a nossa oferta a Deus. Aí ele fez isso. Irmãos, eu não olhei para trás, eu estava sentado na primeira fileira, não olhei para trás para ver a reação do povo. Eu sei que eu me senti mal. Pensa num balde de água fria, numa mensagem ruim que ele deu. Parece, no meu entendimento, estou afirmando, mas parece que o Espírito Santo saiu de perto dele, que o Espírito Santo envolve a gente, né? Aí parece que o Espírito Santo saiu e sentou lá, na última cadeira, e ficou assim olhando, vou ver o que vai dar agora. Ele não é bom? Ele não estudou? Irmãos, foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu acredito que a equipe, né, ou do evento, acredito que tenha se arrependido de ter pago a ele. Foi muito ruim, irmãos. Sabe? Olha, por que foi ruim? Por que foi ruim? Porque, irmãos, Jesus falou assim, ó, esse não desceu justificado. A oração subiu? Claro que subiu. Chegou no ouvido do Pai? Claro que chegou no ouvido do Pai. O Pai colocou de lado. O Pai colocou de lado. Porque antes de qualquer resposta de bênção para nossas vidas, a oração precisa ser aceita, irmãos. E essa hora que eles iam orar, geralmente é a hora do sacrifício no altar do incenso. Que a oração, que o altar do incenso, quando queimava, aí subia aquilo ali como se fosse um cheiro agradável ao Senhor. Então a oração subia assim, como se fosse um cheiro agradável. E foi rejeitada, sabe? Foi rejeitada por Deus. Aí Jesus percebeu, Jesus falou, esse não desceu justificado. Voltou então para aquele pecador, irmãos, nós, irmãos. Qual foi a palavra que foi lida aqui pelo Raoni? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, irmãos, todos. Não tem um que não tenha sido destituído da glória de Deus. E para voltar a ter essa glória de Deus em sua vida, nós dependemos de quê? Da graça de Cristo. Então não é mérito, é graça. Aí quando a gente é justificado pela ressurreição, como eu falei aqui no domingo, que a crucificação nos trouxe a regeneração. A ressurreição nos trouxe a justificação. Aí, então, como fomos justificados em Cristo, aí nós já começamos a nos sentir. Já começamos a sentir dono, achando que somos alguma coisa. Lembra de Agar, quando teve estava lá, era serva de Abraão. Era serva. Aí, como ela teve um caso com Abraão, e lá teve um filho de Abraão, já se sentiu dona. Agora já andava, já não queria fazer mais nada, porque eu sou mãe do filho de Abraão. Grandes coisas, irmãos. Grandes coisas, mãe do filho de Abraão. Aí, quando foi, Deus chamou Agar, mandou Abraão, que ela começou a se engraçar, aí Sara teve aquela atitude, aí Abraão foi, Deus falou assim, ó, faz o que a mulher mandou. Olha como Deus também dá confiança à mulher, né, cara? Por isso que até hoje elas querem mandar. Faz o que Sara mandou. Faz o que Sara mandou. Aí fez o que Sara mandou. Mas Deus não deixou barato também para Agar, não. Fez ela passar uns maus bocados para mostrar a ela que ela era ninguém. Ela era ninguém. E Deus falou, eu vou abençoar o menino, vou te abençoar também. Mas não é assim não, irmãos. Tem que reconhecer a bondade de Deus. Tem que reconhecer a bondade de Deus. Aí esse moço chega lá, publicano, provavelmente tem até uma condiçãozinha boa também, porque é um funcionário do governo, né? Então, eles eram bem remunerados. Mas o que acontece? Aí o que acontece? Ele simplesmente abaixa a sua cabeça e diz que nós vimos, ó Deus, eu sou um pecador. E Jesus falou assim, ele nem ousou olhar para o alto.
quis nem olhar para cima, porque ele sabia que ele era ninguém, irmãos. Sem Jesus, você é ninguém. Lembra da história do burrinho? Um burrinho sem Jesus vai ser só um burrinho. Agora, com Jesus, não, o burrinho faz diferença, pisa em palhas, né? Burrinho com Jesus, irmão, no lombo, pô, as pessoas aclamam ele. Agora, sem Jesus, o couro no lombo dele. Então, olha, irmãos, por quê? Quais as características da oração que nós vimos aqui do fariseu? Uma característica peculiar de toda oração farisaica. Irmão, justiça própria. Justiça própria. Ah, Senhor, tu sabe que eu te sirvo. Ah, Senhor, tu sabe que eu sou fiel a ti. Ah, Senhor, tu sabe que eu estou lá, ninguém vai, mas eu estou. Eu estou. Sou o primeiro a chegar, o último a sair. Irmãos, não use essas coisas. Não é mais do que nosso dever servir a Deus. O apóstolo Paulo falou, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Sabe, irmãos? Ele não tinha nada que gabar. Lembra que ele falou? Se eu tiver que me gloriar, vou me gloriar em quê? Na cruz, irmãos. Porque a cruz é quem trouxe a regeneração. Agora vai se gloriar em quê? Não que eu sou fariseu, que eu estudei aos pés de Gamaliel, kkk. Percebe que ele não esqueceu isso. E em determinado momento, para mostrar para um engraçadinho, ele falou, cara, eu também estudei, pô. Se você tem estudo, eu também tenho. Uma oportunidade, vamos dizer assim, particular com a pessoa que está querendo se exaltar. Agora, em público, Paulo não ficava dizendo para ele, eu estou aqui porque eu estudei, porque conheceu o Gamaliel, já ouviu falar? Não conheci, mas ouvi falar. Então, fui o melhor aluno dele. Não, negativo, irmãos. Ele fala, se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar na cruz. Na cruz. Porque, irmãos, é graça de Deus, é bondade de Deus sobre nossas vidas. Todos nós que estamos aqui, todos nós, podemos, a partir, irmãos, a partir da dispensação da graça, todos nós podemos entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, à presença de Deus e orar. Você não vai precisar de mim, eu não vou precisar de você. Mas como nós somos interdependentes, não existe pessoa independente, não existe. Um precisa do outro. O rico precisa do pobre, não? E o pobre precisa do rico, ou não? Precisa. Um precisa do outro. Então, olha, aí o que acontece? Nós somos seres interdependentes. Não tem jeito, tá? Eu cuido de uma criança. Mas quando eu era criança, alguém cuidava de mim, ou não? Então, um depende do outro. Agora, quando nós estamos achando que somos independentes, então nós começamos a tomar essas atitudes. Aí o que acontece? Oração individual? Cada um vai orar? Sim. Mas aí o apóstolo Paulo mesmo fala, irmãos, vamos orar uns pelos outros. Me ajuda nessa batalha. Ele sabe que ele tem que orar. Mas ele sabe que você também tem que orar. Então, aí ele vai, né, sem ser político, né, mas então ficamos assim. Eu oro por você e você ora por mim, né? Assim? Então, mas é a intercessão, ou seja, eu apresento as tuas necessidades a Deus, você apresenta as minhas necessidades a Deus e eu mesmo apresento as minhas necessidades. Eu vou apresentar a minha vida, mas na intercessão, irmãos, há maior resultado, sabia? Do que no individualismo. A oração intercessória é uma oração muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Por quê? Quando eu me limito a ficar apresentando os irmãos a Deus, no meu período de oração, irmãos, eu evito me gabar diante de Deus. Eu vou me apresentar ao Senhor e vou começar a fazer minha oração intercessória. Então, eu já estou evitando dizer ao Senhor, Senhor, tu sabe que eu tenho sido fiel. Senhor, tu sabe que eu te sirvo desde não sei quando. Nada disso, irmãos, eu não faço essa oração. Isso é uma loucura, uma loucura. Uma loucura. Aí, enquanto eu oro pelo irmão,
O irmão está orando por mim. Ah, mas se o irmão não orar, tem outro que está levantando o clamor. Tem outro, irmão. Não só tem um, não. Tem centenas de pessoas que estão orando por mim. Sabia disso? Centenas de pessoas. Nesse momento em que eu estou aqui, é possível que alguém esteja dobrando o joelho agora e lembrando do meu nome. Não só dentro do país, fora do país. Lembrando, sabia disso? Então, é possível que, porque quando Deus quer te abençoar, e Ele faz a pessoa lembrar. Agora, se é uma pessoa que só ora por si própria, como um fariseu, ele não vai lembrar. Não vai lembrar. E a gente tem que fazer essa oração intercessória. Então, a oração farisaica é essa aqui, ó, justiça própria, que muitos fazem. Eles acham que vão ganhar de Deus por dizer a Deus que ele vai à oração, que ele levanta de madrugada, que ele é fiel no dízimo, principalmente de dízimo. A pessoa acha que vai ganhar de Deus. Ah, sou fiel no dízimo, Senhor. Sempre fui fiel nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, você faz isso porque Deus te deu e você tem um coração cristão, um coração grato, aí então você retribui com a obra de Deus. É questão de gratidão e de conscientização. Só isso, irmãos. É só isso, não é mais nada do que isso. A pessoa está pensando que ele é milagroso, um ato milagroso. Não, que Deus vai acontecer, que agora, meu irmão, eu estou me mostrando fiel, a coisa vai assim, vai crescendo igual uma bola de neve. Não vai crescer nada igual bola de neve. Você tem um coração grato, a mão de Deus é sobre sua vida, porque você já é abençoado dele mesmo, ele quis te abençoar. E quanto mais grato for, aí então mais o Senhor continua com a mãozinha lá, porque Deus gosta igual nós gostamos de pessoas agradecidas. Ninguém gosta de mal educado, gosta de pessoas gratas, né? De pessoas mal educadas, ninguém gosta, mal agradecida, né? Aquela que você faz um favorzinho normal, ajudou a pessoa a trocar um pneu do carro, aí a pessoa entra no carro e vai embora, não te dá nenhum obrigado. Não é ruim, mas você não fez para ganhar um obrigado. Mas não é legal quando a pessoa, valeu mesmo, cara, tu me ajudou. Me ajudou. Puxa, não sei nem como te recompensar, não é assim? Porque tu fica feliz da vida. Então, porque gratidão é gratidão em todo tempo. Agora, você não se gaba por ser grato, você abençoa a obra de Deus, porque você tem um coração na obra, é grato. Então, por isso que não precisa ninguém ficar lembrando o outro, você está curtindo o ar-condicionado, né? Mas na hora de contribuir, não, irmãos, isso aí está na pessoa. A pessoa tem um coração grato na obra de Deus, não a mim, não é a Deus, que Deus te abençoou. Irmão, Deus é quem nos abençoa. O nosso trabalho, a nossa saúde, tudo vem dele, tudo é dele, tudo é dele. Então, esse tipo de oração não adianta fazer. Se você começar a fazer uma oração dessa, mesmo que seja no teu particular, Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, meu pneu do carro furou já 2 vezes essa semana, e eu sou dizimista fiel. Irmão, vai furar os 4, porque o Senhor vai falar para o anjo, bota uma taxinha aí, vai furar os 4, irmão, porque ele não vai gostar dessa oração, não. Essa oração, irmãos, é uma oração petulante, uma oração nojenta, uma oração suja, de um pensamento, um coração sujo. Agora, Senhor, muito obrigado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e foram chamados segundo o teu propósito. Agradeça a Deus, duvido que Deus não comece a trabalhar e te abençoar. Agora, não tenta fazer oração dessa que Jesus falou, esse homem não saiu justificado. Por que não saiu justificado? Porque ele já tem a justiça própria. Se você já é justo aos seus próprios olhos, como vai se justificar? É como uma pessoa que às vezes tu vai querer oferecer alguma coisa, não, já estou de pança cheia. Bom, então eu não posso dar, posso? Posso dar um alimento a quem diz que está de pança cheia? Ainda que ele não esteja, mas se ele falou que está, não posso dar. Agora não, aceito, então toma. Agora o homem já está cheio de si. Como Deus vai encher esse homem? Não tem como Deus encher esse homem. Foi o caso do jovem rico. Não era por ele ser rico. Era porque ele já estava cheio de si. Ele começou a tirar onda. Não, isso aí eu tiro de letra, isso aí já faço desde a minha meninice. Aí então Jesus fala, então tu quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Aí ele ficou biquinho calado, boca miúda,
e perdeu a salvação, a oportunidade de ser salvo. Por quê? Não quer aquilo que é a bênção de Deus. O outro, irmãos, que é a segunda característica de uma oração, ou seja, a característica da oração dos fariseus, justiça própria, que muito crente faz isso, muito crente não faça isso. É a mesma coisa, eu falo sempre com os irmãos aqui. Ah, estou careca por causa da obra de Deus. Irmãos, isso é uma ofensa a Deus. Olha, eu já ia pecar, que eu ia falar, se eu fosse Deus, ó, vai Deus já perfeito, tanto eu falo. Aí, imagina, é que eu fico imaginando, irmão, se eu fosse Deus, eu dava até cabelo a ele. Dava, tá? Tu quer cabelo? Foi por causa da minha obra que tu perdeu? Toma. Dava ali uma peruca nele lá, dava um cabelo. Agora sai, desce aí. Desce aí. É, irmão, é porque Deus não é igual a gente, mal. Deus é bom em todo tempo, mas nós somos maus. Mas não dá vontade? Ah, foi por causa disso? Então tá, toma aqui, ó. Agora tu desce. Desce. Fica sozinho. Fica sozinho, não vou mais te ajudar, não. Porque nós somos maus. Eu já falei que eu fiz isso com um rapaz, trabalhando lá em casa. Estava desempregado, membro dessa igreja, desempregado, falei, pô, vou dar uma ajuda desse cara. Aí fiquei olhando, o que eu posso fazer para dar uma ajuda a ele? Estava passando uma situação difícil. Jovem, irmãos, mas estava querendo casar, aquela coisa e tal. Aí eu falei, já sei, vou dar o beral para ele pintar as telinhas, né? Já tinha tempo que eu não via uma pintura. Aí limpar e pintar e tal. Aí levei ele lá em casa e falei, tem serviço aqui, porque quanto tu quer para fazer isso aí? Na época acho que foi R$150 e tal. Não foi barato, não. Muito tempo isso, muito tempo mesmo. Mas aí ele falou assim. Aí eu falei, tá bom. O que tu vai precisar? Aí comprei o material e tal, uma escada boa lá. Aí ele começou a pintar. Puxa, calhou que naquela semana que ele estava pintando, Deus me aprontou de eu trocar de carro. Eu tinha uma Fiat Uno 90, ano 90, 2 portas, e surgiu uma oportunidade, uma Fiat Uno 94, que não era nem milha, era 1.5, de 4 portas. Bonita, cara, prata. Aí eu aproveitei a oportunidade. Aí, aproveitei a oportunidade, troquei. Quando eu cheguei dentro de casa, botei o carro na garagem, ele ainda na escada lá, ele falou, tá com dinheiro, hein? Trocou de carro. Rapaz, você sabe que tem uma coisa, Antônio, que me mata? Me mata, gente, me mata. Eu tenho uma agonia com um determinado pastor, não tenho raiva dele não, mas é uma agonia, não vou falar o nome dele, né? Porque tem gente que conhece ele. Mas eu cheguei numa reunião, a reunião era política, irmãos. Eu não gosto de reunião política. Eu não gosto. Mas às vezes a gente tem que participar por conta da necessidade. E como a empresa lá foi convidada, o patrão, aí falou, vai você no meu lugar. Furada, todo mundo quer colocar alguém, né? Aí eu fui no sábado de manhã, ia ter um café político, aí tá, fui na reunião. Quando cheguei na reunião, já tinha lá um determinado pastor. Aí quando eu cheguei, entrei, irmãos, na minha, quietinho, no meu cantinho, aí ele gritou de lá, quer unção, fala comigo, quer dinheiro, fala com o pastor Moisés. Pô, todo mundo olhou para mim, sabe, aí já me mata. Aquilo ali, o meu semblante, irmãos, eu sinto a orelha fervendo, aí já fico com raiva. Entendeu? Aí já mandei uma também, eu falei, mas eu tenho dinheiro porque eu trabalho, você não. Abriu igreja para ficar daí tomando conta de igreja, achando que dá dinheiro, eu não trabalho. Aí já fui e mandei logo na lata também. Aí pronto, sentei lá no meu cantinho, já fiquei enfurecido ali, né? Então, aí ele fez isso, tá com dinheiro, hein? Tá com dinheiro, trocou de carro. Aí, tá, tudo bem, entrei. Aí voltei lá para poder olhar, ver se ele estava precisando de alguma coisa e tal. Aí eu falei assim, tá precisando de alguma coisa? Aí, não, mas só que eu tô vendo aqui, cara, que eu dei um preço errado, estou levando prejuízo. Eu falei, tu está levando prejuízo? Aí eu falei, estou levando prejuízo. Aí eu falei, então tá bom, vamos resolver isso. Aí fui lá dentro, falei com a Ana, não resolve, paga nada não. Eu falei, vou pagar. Irmãos, ele não tinha nem começado praticamente a trabalhar. Estava muito longe ainda da metade do serviço. Fui lá, peguei os R$150, falei, desce aqui, por favor. Aí desceu, falei aqui, R$150 que você me cobrou. Não, pastor, ainda não concluí, R$150, tu não está levando prejuízo?
pega os 150 reais, some daqui, quero te ver só na igreja. Aqui na minha casa, nunca mais. Acabou, meu irmão. Não, não tem argumento. Não tem argumento. Lá em casa a gente era ensinado assim, que aí está de prova. O que é trato não é caro nem barato. É isso aí. Lá era falado assim, o que é trato não é caro nem barato. Então, foi o que você combinou? Toma, 150, vai. Irmãos, com Deus é a mesma coisa, irmãos. Não faça isso, não. Não muda a tua história, não. Você tem que ter uma oração debaixo da justiça de Deus. Deus não está te abençoando? Tá, então, não cria problema, não. Vai fazendo o que Ele te deu para fazer, vai. Ele sabe recompensar. Se Ele achar que você merece mais, Ele vai te dar. Ele é justo, irmãos. Ele é justo. Sabe? Ele sabe como agir com as coisas. Irmãos, olha, justiça de Deus. Ele creu na justiça de Deus. Ele não olhou para cima, não foi petulante, ficou, oh, Deus, tu sabe, está me vendo, negativo. Encostando Deus na parede, né? Como as pessoas falam, encostei mesmo Deus na parede. Isso é absurdo ouvir isso, irmãos, e falar isso. Aí, então, bateu no peito. Ó Deus, tem misericórdia de mim, sentindo que eu não tenho condições humanas para estar aqui. Ou seja, quem sou eu? Quem sou eu? Era assim a oração de Abraão, irmãos. Senhor, mais uma vez, como quem diz assim, eu sei que eu estou te perturbando já, mas mais uma vez, se tiver, que ele estava intercedendo, porque quando foi para ele não falou. Deus falou assim, Abraão, tu me dá teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Tu viu ele questionando Deus? Não. Agora, quando ele ia destruir uma cidade por causa dos outros, ele ficou se expondo. Aí ele, Senhor, ainda que, se tiver 5, se tiver 10, foi abaixando, né, de 50 até, se tiver 5, mas não tinha 5. Aí Deus teve que destruir. Tu sabes que, tu pensa que ele se alegrou de ver a cidade sendo destruída, mesmo com Ló sendo salvo? Não se alegrou. Mas ele estava lá, ainda que eu seja pó e cinza. Então, olha, ele diz assim, quando ele quer falar isso, irmãos, olha, irmãos, ele fala assim, olha, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um pecador. É como que ele dissesse assim, faz expiação por mim, eu não tenho nada, eu não tenho uma oferta, é que a questão não é dinheiro. Que as pessoas pensam que compram Deus, não compram, irmãos. Jesus, ele fala assim, quando tu trouxer a tua oferta, ali ele estava falando de dinheiro, tá? Porque o momento era ali de dinheiro, mas porque as pessoas achavam que o problema era o dinheiro. Não, eu tenho dinheiro, vou comprar. Ele fala assim, e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa aqui tua oferta, vai lá, se conserta, depois tua oferta. E se a pessoa, não, então não vou deixar, não, vou levar, leva. O jovem rico que eu acabei de falar, muitos de nós íamos fazer assim, meu amigo, chega aí, vamos conversar. Pô, cara rico, mano, vai fazer parte do nosso grupo, né? Jesus falou, vai com a tua riqueza. Não é dinheiro, irmãos. Então, olha, é justiça de Deus e não justiça humana. Tá? Então, ele está sabendo, sentindo, irmão, como está o próprio Deus, né, está sentindo o cheiro suave subindo daquela oração, que parecia ser inescrupulosa. Não olhou para cima, olhou para baixo, não é um fariseu, é um desconhecedor da lei, mas ele fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aquilo subiu a narina de Deus como um cheiro suave. E olha, aí, claro, quem subiu tem que descer. Lembra? Deve saber subir, permanecer e descer. Aí os dois agora descem. O fariseu não justificado e o publicano justificado.
dizem que aconteceu uma situação, a gente não sabe se é verdade, mas como dizem, pode ter acontecido, de que havia numa igreja, tipo uma gincana, né? Então, um ia apresentar uma declamação, o outro cantar. Então, o Evandro vai cantar. Aí tem irmão que gosta de declamar. E, por acaso, duas pessoas resolveram declamar o Salmo 23. Duas pessoas resolveram declamar o Salmo 23. Então, chegou a hora da declamação. Aí chamaram um, esse subiu todo petulante, para declamar, e ele declamou o Salmo 23. Declamou o Salmo 23. Muito linda a declamação. E a igreja bateu palma. Aí subiu o segundo, já era uma pessoa que não tinha tanta prepotência, mas sabia declamar também, na íntegra. E declamou também. Bem, mas se fosse garantido pelas palmas, o primeiro ganharia na forma como ele declamou. Que aí ajuda a voz, a entonação, aquela coisa toda. Mas a igreja, em vez de bater palma, a igreja estava chorando enquanto ele declamava. Aí, claro, ele saiu vencedor naquela situação. Aí o camarada perguntou, não entendi, rapaz, não entendi, eu declamei melhor do que ele. A igreja não sentiu nada e quando ele declamou, a igreja caiu em pranto, sentiu a presença de Deus. Aí falaram para ele assim, a diferença é que você conhece o Salmo de Deus e ele conhece o Deus do Salmo. Aí então, o perdedor, que subiu já com a vitória certa, aí ele desce, cabisbaixo. O que subiu, mesmo sem acreditar que ele ganharia alguma coisa, mas subiu, aí desce, cabeça erguida. Aí alguém com sabedoria falou assim, se tu tivesse, porque desceu de cabeça baixa, subido como desceste, teria descido como subiste. Ou seja, se você subisse com humildade, você agora desceria com honra. Porque Deus abate soberbo, irmãos, mas exalta o humilde. Lembra que nós já lemos isso aqui que o próprio Jesus falou? Deus abate soberbo e exalta o humilde. Então, saiba subir. Saiba se apresentar a Deus. Saiba se apresentar a Deus. Não é falsidade, não. Você sabe que eu sou um miserável, sou uma bolinha de papel na lixeira do céu. Não, não faz isso, não. Isso é falsa humildade. Mas saiba quem você é, as tuas limitações, os teus cuidados, as tuas fraquezas, mas saiba quem Deus é, irmãos. Foi falado aqui, o Senhor, irmãos, é aquele que fez os céus e a terra, e o nosso socorro vem dele. Ele é o nosso pastor e de nada temos falta. Amém? Então fica com essa lição do fariseu e do publicano e haja, irmãos, com sabedoria no momento em que você estiver orando, tá? É aquele momento seu com Deus, particular, ainda que esteja no meio de uma multidão. Tá? Porque aqui está focando o fariseu e o publicano, mas o pátio ficava assim de gente orando, Já viu o Muro das Lamentações? Que eu já até falei que as pessoas ficam lá no muro, orando para o muro. Então, aí fica assim de gente, não fica? Mas cada um está fazendo a sua oração. Uns provavelmente vão ouvir, e outros provavelmente estão ali porque querem aparecer, querem dizer que foi Israel, colocou um papelzinho lá, aí Deus não está nem aí para ele. Mas muitos ali acreditam que chegam lá com o propósito de buscar a Deus, com simplicidade, e saem dali justificados. Amém? Irmãos, vamos ficar de